Olá a todos, boa noite. Bom, meu nome é Roberto, professor de matemática do Departamento de Matemática da UFR. Eu tenho um projeto de pesquisa, certo? E aí vamos colocar aqui a apresentação. Bom, o meu projeto de pesquisa é a mineração de dados na prática, com o uso do Orange Canvas. O Orange Canvas, com esse boom que deu agora de mineração de dados, né, inteligência artificial, aprendizagem de máquina, o que aconteceu? Tiveram que fazer alguns softwares para manipular esses dados, certo? Então, como no início o pessoal usava o Python como linguagem para mineração de dados, que o pessoal tinha que estudar programação, linguagem, então ficou muito difícil essa parte. Tinha gente que tinha a parte de mineração de dados, gostava de estudar, só que não queria aprender programação. Então, o que foi feito? Foi feito um programa livre, usando a linguagem Python e C, e esse programa ele é utilizado visualmente para mineração de dados. Então, o Orange ele é um kit de ferramentas de visualização de dados que é utilizado muito em aprendizado de máquina e mineração de dados de código aberto. Ele apresenta um front-end de programação visual para análise exploratória rápida de dados qualitativos e visualização inteira, interativa de dados. O endereço está aqui, ele é um software gratuito, né? Pode ser baixado, instalado e manipulado, estudar, fazer pesquisas, etc. Qual é o objetivo dele? O objetivo é oferecer uma plataforma para seleção de experimentos, sistemas de recomendação e modelagem preditiva. E é usado muito em biomedicina, bioinformática e pesquisa genômica em si. Bom, ele é usado, como eu falei, ele usa a linguagem Python, e a linguagem Python ele é usada em muitas dessas áreas, principalmente bioinformática, que tá avançando bastante na área de DNA, genoma, né, etc. Tanto é que o Covid-19 foi utilizado muito a bioinformática para estudo desse vírus. Na ciência é usado muito como plataforma para testar novos algoritmos de aprendizagem de máquina, para implementar novas técnicas em genética e bioinformática. É isso que eu falei, né? Então, a educação está sendo muito usada na educação para fazer aprendizagem de máquina. Então, a gente pega um conjunto de dados, né? Separa esses dados em 70% e deixa os outros 30%, faz com que a máquina aprenda através daqueles 70% dos dados, depois pega o total, os 30 a mais, coloca e faz com que ela aprenda, dê o resultado que ele aprendeu, aquele 70%. Tá? Ele é um software muito fácil de usar, ele tem, a interface dele é muito interessante, muito fácil, a gente vai ver uma aplicaçãozinha, certo? Então, ele é muito, muito bom de usar. Tá? Então, eu vou abrir ele aqui, vamos fechar e interromper, e eu vou abrir um software, compartilhar.
Quando a gente abre o software, a gente cria um projeto. A gente cria um novo projeto, certo? Coloca aqui o nome, certo? Cria. Eu vou criar, certo? Então, aqui a gente tem, do lado esquerdo, a gente tem os widgets. Os widgets são já prontos, são ícones já prontos que fazem coisas que eu deveria fazer manualmente, ele já faz para mim automaticamente, certo? Ele tem aqui, o próprio Orange, ele tem uma base de dados, né? Basta eu clicar, vai aparecer o ícone aqui. Se eu clicar 2 vezes, aparecem meus dados. Então, aqui ele tem uma base de dados, ele tem Zoo, que faz uma tabela de animais para estudo em biologia, tem o Titanic, né, que pode ser usado para trabalhar algoritmos, né? Tem até um site onde tem uma competição de estudo de algoritmos que usa os dados do Titanic. Tem o Wine, que é uma base de dados de vinhos. Tem várias bases de dados aqui que a pessoa pode usar para aprender, tá? Aprender a usar o Orange, certo? E tem também a parte de visualização de dados, certo? Modelos. E tem alguns widgets que eu coloquei aqui, onde a gente tem várias opções. Se em Options, adicionar, espera um pouquinho, ele vai mostrar alguns widgets que eu posso instalar, certo? Eu posso fazer análise de texto, séries temporais, redes, a parte geográfica, né? Educacional, bioinformática, etc. Posso fazer várias coisas. Eu vou mostrar um exemplo onde eu vou pegar uma base de dados, então eu vou aqui em File, eu vou numa base de dados dentro da minha máquina, que eu já coloquei aqui. Ele tem vários tipos de arquivos, né? Arquivos do Excel, o CSV é o mais utilizado. Então, eu coloquei aqui acidentes da Polícia Rodoviária Federal, coloquei aqui, ele já baixou, né? E eu posso ver esses dados através do Data Table, ou seja, através de tabelas de dados. Basta eu ligar. Olha, ele é realmente simples de usar. Basta eu pegar ícone e ir ligando. Se eu clicar aqui, eu tenho a minha base de dados, certo? Então, eu tenho as colunas, são as variáveis, dia da semana, situação, momento do dia, temperatura, pista, certo? E vítimas. Então, você tem a minha base de dados. Eu posso também ver as informações Data Info. Basta eu ligar. Ó, ele vai ficar tracejado, quer dizer que tem algum probleminha ali. Basta eu clicar 2 vezes, ele está lendo dados selecionados. Eu não quero que ele leia dados selecionados, eu quero que ele leia toda a tabela. Então, basta eu clicar dados com dados, e aí ele vai fazer uma linha contínua e eu tenho os meus dados. A informação dos meus dados, ele coloca aqui, que eu tenho 413 linhas, 7 colunas. Eu tenho 5 variáveis categóricas, uma numérica, certo? Ele traz todos os dados da minha tabela, do meu grupo, dos meus dados, né? Eu coloquei. Bom, o que a gente vai fazer é um agrupamento de dados. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro interessante, a gente pode separar os dados, né? Quando eu faço aprendizagem de máquina, a gente pode separar em duas tabelas. Existe o Data Sampler, ele separa os arquivos, os dados, em 2 tabelas, ou em quantas tabelas eu quiser, quantos porcentos eu quiser. Então, basta eu ligar, eu clico nele, e eu posso separar em 2 tabelas 50-50, ou 3 tabelas, né? Eu posso separar quantas eu quiser. Então, eu vou separar 50% em 50%. Então, eu vou colocar aqui 2 data table, e nós vamos ver os dados separados, certo?
Então, eu tenho duas tabelas, onde aqui eu tenho 50% dos meus dados. Vocês notem que aqui eu tenho 207, eu tinha 413 linhas, né? Então, se eu pegar aqui e colocar as informações, vocês vão ver que eu tenho o quê? Eu tenho 207 linhas agora e 7 colunas. As colunas continuam, né? As variáveis continuam, numérica e categórica. A mesma coisa vai ser nesse aqui. Se eu ligar, eu tenho também 207 e 7 colunas. Por que 207? Por que não é 206, 207? Ó, mas eu coloquei 50%? Não, porque ele tem, se vocês olharem aqui na tabela, vou clicar aqui, se vocês olharem na tabela, ele tem o nome das variáveis. Então, na realidade, eu tenho 207 linhas. As duas, porque essa linha aqui continua. Eu tinha 206 mais uma 207, tá? Então, nesta aqui eu tenho 413, porque ele só conta uma vez a linha das variáveis, certo? Então, a gente pode fazer um agrupamento de dados, certo? Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar eu posso usar aqui as tabelas, né? Que eu separei, fazer em separado, ou eu posso usar direto. Eu posso clicar aqui, ó, ele vai me abrir, eu vou usar o Caminhos. O Caminhos, ele é uma aplicação que faz o agrupamento de dados, né? Se vocês olharem aqui, eu tenho o agrupamento, ele dá sugestão dos agrupamentos que eu vou fazer, certo? E eu posso visualizar esses dados através de tabelas, eu posso ver o agrupamento que ele fez, olha aqui, certo? Eu coloquei 2 instâncias lá, mas eu posso colocar mais, tá? E eu posso visualizar também graficamente, através do Scatter Plot. Uma maneira de ver. Eu ligo e eu visualizo meus gráficos. Tá? Eu posso visualizar também de várias formas aqui. Ó. Eu tenho o eixo X, o eixo Y, eu posso colocar vítimas, as vítimas, em relação a quem? Eu coloco em relação à temperatura. Então, olhem aqui as vítimas. Se eu colocar aqui o mouse, ele vai me dar a relação das vítimas. Então, neste caso, eu tenho... Vou pegar aqui, que a tela não pega tudo. Eu tenho 2 vítimas, né? No cluster C1. Então, eu tenho o dia da semana, foi terça-feira, a situação foi ferida, a vítima só foi ferida. Momento do dia, pleno dia, a temperatura do céu está claro, e a pista era a pista dupla, certo? Ou mais que múltipla, né? Ou mais que 2 pistas. E aqui também, ó, ele me dá os dados tudinho. Nesse aglomerado aqui, nesse agrupamento de dados, eu tive uma vítima, certo? No cluster 2, certo? C1, C2 e C3. Eu poderia colocar 3 clusters, eu coloquei só 2, né? Poderia colocar 3 clusters. Basta eu chegar e arrumar aqui, ó. Eu coloco 3 clusters, eu posso colocar 4 clusters, ele faz a comparação entre eles, ver qual que é o melhor. Agora sim, ó, eu posso ver aqui, eu tenho agora 3 clusters. Certo? Eu coloquei esse 4, ele não deu recarga. Tá? Então, é isso aí. O Orange Canvas, ele é um software gratuito, fácil de mexer. Eu posso também
fazer uma distribuição, olhar em forma de distribuição de frequências. Vou colocar aqui para cima. É uma forma de distribuição de frequências. Ó, selecionar dados, dados. Então, ele está errado. Ó. Então, vou selecionar dados, dados. Ok? E aqui eu tenho o gráfico. Certo? E aqui eu tenho os dias da semana, situação, momento do dia, temperatura, tá? Eu posso colocar outros tipos de gráfico, colunas, aqueles gráficos eram de sobreposição, eu posso colocar, né, gráficos agrupados, né, eu posso colocar pista, eu tenho várias, ó, pista dupla, múltipla, pista dupla, múltipla, múltipla pista é mais que duas, né? E as pistas simples, vocês notem que os acidentes em pista simples são menores que de pista dupla, certo? Pista dupla, os acidentes são maiores. Então, eu posso, dia da semana, qual é o dia da semana que ocorreu mais acidente? Segunda-feira e terça-feira. Aliás, sexta-feira, né? Sexta-feira e terça-feira. Ocorreu mais acidentes. Situação, feridas, né? Tem mais, acontece mais pessoas feridas, certo? Momento do dia, qual é o momento do dia? Pleno dia, acontece mais acidente, certo? Em relação ao dia da semana, eu posso colocar em relação à temperatura. Então, pleno dia, céu claro, acontece mais acidente. Se a gente pegar aqui com o sol, ó, é o segundo que tem mais acidente. Olha aqui, ele te dá do lado o que acontece. Em pleno dia, 253 vítimas, 61,26%. O céu claro, 136. Chuva, quando estiver tempo chuvoso, 36. Garoa, 8. Nublado, 33. E sol, 40. Então, me dá toda essa informação. Vocês notaram como é simples mexer no Orange Canvas. Tá? Existem várias coisas que a gente pode fazer, mas a apresentação, como é só uma apresentação oral, eu só estou mostrando o software, como ele é fácil de ser utilizado. Ele é utilizado muito em aprendizagem de máquina. Tá? Aqui eu posso fazer uma aprendizagem de máquina, processamento de imagem, ele pode reconhecimento facial, ele pode ter várias maneiras de se utilizar o Orange Canvas. Ele tem uma vasta biblioteca, ele utiliza Python, eu posso digitar o código em Python aqui, e ele fica muito bom mesmo. Bom, esse era o meu trabalho, né, meu projeto de pesquisa, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.